o nível da sua fluência nas entrevistas. Vai determinar o tanto de tempo que você assistiu, pessoas sendo entrevistadas. Você vai ter que contar a sua história, assim, pelo menos resumidamente. Ah, eu li tal livro, eu fiz um. Tem gente que fez universidade, tem gente que diz, não, desde criança que eu vivi entrevistando as pessoas. Né? De repente, você, quando criança, botava dois microfones de brinquedo e começava a. Sei. Então, da mesma forma é o idioma. Veja, eu, já com os meus 8, 9 anos de idade, eu sempre fui apaixonado pela Inglaterra. Por quê? Porque meu pai adotivo é pastor. E ele pregava muito, até hoje, né? Prega sobre os avivalistas. E eu observava meu pai pregando e dizia assim: eu quero ser como esse homem aí. E ele falava John Wesley, Jonathan Edwards. E eu ficava assim: meu Deus, me usa também. E foi exatamente daí que eu comecei a abrir o mapa mundi, né? O mapa do mundo, e começava a orar sobre o mapa, aonde a Inglaterra estava. E eu dizia para Deus: eu quero ir para esse lugar, eu quero ir para esse lugar. E eu começava por mim mesmo, né? A minha família é bem humilde, a gente não tem dinheiro, assim. Na época não tinha dinheiro, assim, né, para pagar uma cultura inglesa. Mas veja, eu saí da minha casa, dos meus pais biológicos, para ir morar com meu pai adotivo, para poder então, porque ele era pastor. Veja, são as portas que Deus vai abrindo. E aqui eu quero deixar essa palavra. Se existe algo que você não pode deixar escapar, são as oportunidades. Tem até um ditado, né, um pensamento que diz que existem três coisas que não voltam mais. É a flecha lançada, a palavra dita e a oportunidade perdida. É interessante. São três coisas que não voltam mais. E aí eu fui morar com o meu pai adotivo, que é pastor, e ali ele, pastoreando a alta sociedade de João Pessoa, foi onde eu comecei a entrar. E ali naquela época tinha a cultura inglesa dava bolsa para filho de pastor. E aí eu entrei nessa bolsa. E, nossa, hoje eu tenho uma dívida de gratidão muito grande ao meu pai adotivo, à própria cultura inglesa também, que muito me abençoou, né? E ali eu já fui, mas eu não queria só ser aluno, né? Depois eu fui monitor. De monitor eu fui embora para a Inglaterra. Voltei da Inglaterra, eles me contrataram de novo, só que agora como professor mesmo. Depois eu comecei a dar sessões para os professores, depois fui para coordenação, depois fui para examinador. Veja, eu queria subir cada vez mais. Exatamente também, a gente está falando de fluência, na fluência é a mesma coisa. Você quer ser o básico, basicão, só para realmente fazer uma viagem, mas de repente vai para um Five Guys da vida e não sabe, né, a distinção dos. E aí você sofre por não saber que naqueles cremes ali tem o que é picante. Como é que a gente vai falar picante em inglês? Dentre tantas outras coisas. Então, fluência é muito subjetivo. Você pode ser fluente no básico, você pode ser um fluente falso beginners, que é o falso iniciante. Você Sim. pode ser um falso intermediário, um pré-intermediário. Então, fluência é isso. Eu posso me considerar como nativo, praticamente? Posso. E por quê? Não apenas por ter morado fora, e não apenas por ter o meu inglês fluente, mas eu tenho um papel que comprova. Eu tenho um status que comprova. Por quê? Porque eu tenho um certificado da Universidade de Cambridge. É um certificado internacional que me iguala a um nativo. Para você ter ideia, Diego, eu não sei se eu te falei isso, mas eu já dei aula para inglês. Inglês veio ter Caramba. aula comigo. Mas veio ter aula de inglês? Veio. Mas não foi aula de inglês. Mais uma vez, é, foi uma mentoria. Porque mesmo você sendo inglês ou sendo americano, existem lugares ou posições que você só pode chegar nela se você obtiver esse certificado. E logicamente que um americano ou um britânico que vem ter aula comigo, ele não vai precisar passar o que um brasileiro precisaria no idioma. Por quê? Porque o idioma é a primeira língua, primeira língua deles, é o primeiro idioma deles. A monitoria para eles é bem mais rápida, porque eu só vou contar para ele os segredos, para ele passar nos exames. Sim. Porque às vezes o pessoal chega, mas já sei inglês, eu vou me dar muito bem nos exames de Cambridge. Quando chega lá, reprovado. Por quê? Porque tem os segredos que nós, como examinadores, somos detentores desses segredos. E é por isso que, mais uma vez, eu, quando estou com o meu aluno, ele não está tendo aula de inglês, ele está sendo mentorado para aquilo que ele quer. Seja um empresário que quer se sentir bem numa mesa de negociação, seja um pai que quer colocar o filho, já prepará-lo agora para os exames de Cambridge, para quando chegar lá na frente. Aí é interessante, Diego, outra coisa. Por exemplo, alguém me perguntou assim, mas qual é a diferença de um empresário que quer fazer o exame de Cambridge, digamos, eu o pai ou aquele que quer colocar o filho.
É porque o empresário pai que quer colocar o filho, quer deixar o filho pronto. E o empresário que vai fazer inglês, ele vai chegar se sentindo atrasado. Não é interessante isso? É. Ele vai chegar já se sentindo atrasado. Quando ele coloca o filho, não, ele já vai dizer, eu vou equipar meu filho agora, porque quando a oportunidade chegar e bater na porta, ele já vai estar pronto, né? Porque ninguém aprende inglês por osmose, nenhum idioma por osmose. Nenhum idioma é aprendido por osmose, saiba disso, né? Por mais inteligente que você seja, por mais culto, por mais autodidata, mas tem coisas que você vai precisar, sim, de alguém para te conduzir, para chegar aquilo ali onde você quer chegar. A gente foi no Hollywood Studios, um amigo nosso que é bem zoeira, trollou a gente também. Ó, Então, assim, é um castelo tal que parece que é do terror, mas na verdade era uma montanha-russa dentro de um prédio. Eu não imaginaria nunca. Aí depois eu brinquei com ele, fiquei com medo na hora, tal, depois eu vi a adrenalina, depois deu tudo certo. Meu amigo do lado, minha pressão baixou. Nossa, que loucura isso, beleza. Resumindo onde eu quero chegar. Eu perguntei pra ele, eu falei, meu, e se o cara vem aqui, tem problema do coração, tem labirintite, o que o cara faz? e aí? Sabe o que ele falou pra mim? Ué, mas ela falou no começo, se você tem problema do coração, labirintite, você sai agora. Olha aí. Eu falei, que hora que ela foi? Ele falou, ela falou durante a apresentação do brinquedo. O cara não sabe, Aí você vai querer processar, mas você está no país do cara. Você tem a obrigação de saber inglês. Isso é muito sério, muito grave. entendeu? E por fora você não imagina que é nada, é como se a gente tivesse essa sala, não tem nada de errado, de repente essa mesa sobe, a cadeira pula. Então, ué, mas não estava esperando por isso, entendeu? Mas falou. Falaram. É interessante que você falando sobre isso, eu começo a olhar também para o mundo acadêmico. As maiores e melhores redações, eu posso dizer, Tá. os melhores, ou as melhores teses são escritas no inglês. Isso aí não tem quem. É no inglês. Então, é muito bom a gente ter esse talk aqui, é muito bom a gente ter essa conversa aqui, Sim, exatamente porque a gente precisa entender que inglês é para ontem, não é nem para hoje, pra ontem. é para ontem. A pessoa vai dizer, mas daqui a pouco o mandarim vai ser a língua oficial do mundo. Tá, mas quando? É, muita Quando? gente gente fala isso mesmo. E aí o que é que você vai fazer? Você vai deixar de ter inglês, vai aprender mandarim, aí o mandarim é milhões de vezes, porque há muita gente pensa assim, né? Ah, inglês é muito difícil. Engano seu. Inglês é uma das, parece que ela ocupa o quarto lugar no ranking das línguas mais fáceis do mundo. Por que que ela se torna difícil? É porque o nosso idioma é um dos mais difíceis para se aprender do mundo. Vamos modelar os verbos. Modelar não, perdão. Conjugar os verbos. Você tem no inglês. Eu vou, tu vais, ele vai. Nós vamos, vós ireis. Veja só, olha quanto muda numa conjugação de verbo. Aí você pega o inglês. I go, you go, he, she, it goes. We go, you go, they go. Pelo amor de Deus. Qual é o mais difícil, gente?